queria convidar o pastor Jânio Gomes. O Senhor vai usá-lo hoje, se Deus quiser, para trazer a mensagem para nós. Ele é pastor auxiliar lá em Macaíba, com o pastor Jorge, e veio de lá para cá hoje para servir o Senhor e nos abençoar, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração por ele, irmãos, e por nós também. Amém? Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer, porque o Senhor levantou o teu povo, Senhor. O Senhor não mandou anjos, mas mandou o teu próprio povo. Um povo que era pecador, que era mau, mas esse mesmo povo o Senhor purificou e preparou para chamar outros, para fazer parte, Senhor, da tua família. Obrigado, Senhor, porque o Senhor chamou o irmão Jânio um dia para servir o Senhor, e ele está aqui hoje para te servir. Usa-o, Pai, poderosamente, toca nos lábios dele, Senhor, que ele venha falar o que venha do Senhor, mas não o que venha dele mesmo. Que ele seja fiel, Pai, às Escrituras Sagradas, e que o teu povo aqui reunido tenha reverência para com a tua palavra, Senhor Deus. Que o povo não venha criticar, mas que o povo venha examinar, que é diferente, Senhor. Examinar nas Escrituras e não criticar. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos abençoe nessa noite, perdoa nosso pecado, é que eu te peço em nome do Senhor Jesus, e que hoje possa haver conversão e salvação em tua casa. Amém, Senhor, em nome de Jesus. A graça e a paz de Jesus, irmãos. Nós vamos ler Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 19. E de antemão aqui agradecer o convite do reverendo Edinaldo, juntamente com o conselho da igreja, em virtude da sua viagem, nós fomos convidados. Então eu agradeço esse convite de coração. Nós vamos ler Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 19. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a sua plenitude. Amém. Que Deus aplique em nossos corações a sua palavra. Como é ano de 500 anos da Reforma, nós queremos nessa noite, com a igreja, pensar um assunto importantíssimo, que é a supremacia de Cristo. Em outras palavras, teologicamente falando, solos Christus. Somente Cristo. E quando a gente fala somente Cristo, queremos nos referir à supremacia de Cristo. E não só a supremacia, mas no versículo 18, Paulo diz também, para em todas as coisas ter a primazia. Cristo tem a supremacia e Cristo tem a primazia. João Calvino disse uma coisa interessante que me chama muita atenção. Ele disse, eu desisti de tudo por Cristo. E o que eu encontrei? Perguntou ele. Eu encontrei tudo em Cristo. Eu desisti de tudo por Cristo. O que encontrei? Encontrei tudo em Cristo. Isso para falar que Jesus tem a supremacia. E por que essa doutrina foi encaixada exatamente na reforma luterana, na reforma calvinista, na reforma protestante? Porque no século XVI até lá, imperava a supremacia papal. Com a infalibilidade, com a veneração,
com a imortalidade do nome Papa. Somente Jesus Cristo. Só ele é supremo. Só ele tem a supremacia. Além de outros pontos da reforma. Sola Escritura, sola fide, sola gratia, somente a Deus a glória, mas solo Cristo me chama muito a atenção, porque muito antes da reforma, já no Evangelho, nós temos 4 referências que eu queria que ficasse na sua mente hoje à noite, que na época dos apóstolos, na época do próprio Cristo, já existia essa disparidade, essa guerra para tirar de Cristo a realeza, a supremacia, a primazia, a soberania. Quem era o concorrente então? César. Lucas 23, 2 diz assim: e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei. A outra referência em João 19, 12 diz: desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. No mesmo capítulo 19 do Evangelho de João, versículo 15, diz assim: eles bradavam: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Eles responderam, os principais sacerdotes responderam: não temos rei, senão César. E aí, quando chega na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos 17, 7, Jason recolheu os discípulos em sua casa, e todos estes procedem contra os decretos de César. Disseram contra Jason e contra os discípulos, dizendo que há outro rei chamado Jesus. Veja que a concorrência já é lá do tempo de Cristo, depois a igreja primitiva e até os dias da reforma, querendo deixar de lado, escantear, botar à margem a supremacia de Cristo. Amados, não há como tirar de Cristo essa supremacia. Ele é antes de todas as coisas. Ele é aquele que, na criação, ele que fez todas as coisas. Que é que o capítulo que lemos diz que ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis. Diz também que ele é a cabeça do corpo da igreja, princípio, primogênito dentre os mortos, para que todas as coisas tenham a primazia. Então, Jesus tem essa supremacia. Jesus está, para os reformadores, acima de qualquer nome papal, eclesial, bispado, cardeal, religioso, qualquer nome que tentar sobrepujar esse nome, não consegue. Jesus tem a supremacia. Como é que nós conseguimos provar a supremacia de Jesus nas Escrituras? Em primeiro lugar, a nossa salvação. Na nossa salvação. Atos 4:12. A igreja reformada afirmava a Escritura e sua doutrina sobre a graça e a fé enfatizava a salvação em solos Cristos, somente por Cristo, isto é, Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. E eles, bíblico que eram, devem ter consultado Atos, devem ter consultado outros textos, e Atos 4:12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Salvos. Mas a igreja do século XVI, antes da reforma se manifestar, pregava que a obediência ao Papa salvava, que a venda de indulgências também salvava, que as relíquias dos santos também salvavam, e que outras doutrinas, entendeu, traziam salvação. Mas as Escrituras dizem que só há salvação em um nome, o nome bendito de Jesus. Somente no nome de Jesus. Aliás, não precisava nem eles relutarem contra a doutrina de somente Cristo, porque nenhum deles visitou o martírio da cruz, a não ser nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nenhum deles teve cravos nas mãos e nos pés.
Nenhum deles receberam açoites até a última gota de sangue jorrar. Nenhum deles tiveram sobre sua cabeça coroa de espinhos. Nenhum deles tiveram suas vestes rasgadas e sua nudez exposta à vergonha. Nenhum deles, somente nosso Salvador Jesus. Por isso, solos Cristos. Lutero dizia a centralidade e a circunferência da Bíblia se resumia em Jesus Cristo como o único Salvador. A centralidade e a circunferência, o que está em volta das Escrituras, o que está nas Escrituras, é a centralidade da salvação somente em Jesus Cristo. A centralidade de Cristo é o fundamento da fé protestante. Não tem como ser protestante tirando Jesus do centro das atenções. Se tirarem Maria do catolicismo, o catolicismo se esvai. Se tirarmos Jesus do centro da fé protestante, o protestantismo se acaba. Assim como os católicos têm Maria como ponto central na sua teologia, nós não temos nem pretendemos ter, mas nós temos Jesus como centro da teologia protestante. E aí, você não pode se salvar pelo acaso, você não pode se salvar por outras divindades. Você não pode encontrar salvação a não ser em Jesus. Ele é o centro das Escrituras. A salvação prova a supremacia de Cristo. Uma outra coisa que prova a supremacia de Cristo é a mediação de Cristo entre Deus e os homens. É a única teologia religiosa que provê conhecimento, Deus vindo à terra e não o homem indo até Deus. Na pessoa bendita de Jesus, Deus vem à terra. Deus se revela. Deus se mostra na pessoa de Jesus. As religiões não. Querem ir por escadas, querem ir por outros meios, querem entender de qualquer jeito. Não dá certo. A mediação entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Deus se fazendo carne. Deus habitando entre nós, Deus se revelando. João capítulo 1, versículo 14 do Evangelho, está lá. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a do Pai, cheia de graça e de verdade. Irmãos, não há outro mediador. 2 Timóteo 2,5, Paulo diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E nessa corrida em busca de medianeiros, as pessoas vão a todos os lugares possíveis. Lutero, mesmo antes de se converter, entendeu? Ele era da ordem agostiniana e ele recebe um livramento de um raio e ele faz uma promessa para Santa Ana e, na verdade, ali começa a sua trajetória de sede por Deus. E ele se entrega ao mosteiro, ele se entrega à vida religiosa, mas lá ele tem mais sede do que simplesmente fazer uma promessa para uma santa. Ele quer algo mais, ele quer saber mais, ele quer ler as Escrituras. E o primeiro texto que Lutero vai ler das Escrituras é Romanos, capítulo 1, versículo 17. O justo viverá pela fé. E aquilo mexe com a cabeça de Martinho Lutero, porque o justo vive pela fé e as obras. E aí já começa saber mais, por que pela fé? Por que pela fé? E de repente ele se interessa em ler mais profundamente em Romanos e ele descobre realmente que a justificação é pela fé, que a mediação é pela fé em Jesus, que Jesus se coloca entre nós e Deus, que o pecador sem Jesus, ele pode ser exterminado na eternidade, ele ir para o inferno, porque Deus só recebe um mediador entre ele e os pecadores, que é Jesus. Se chega lá levando qualquer um, de qualquer religião, Deus não vai receber. As Escrituras dizem que Jesus é o único que pode fazer essa mediação entre nós, entre pecadores e Deus. Eu estava numa escola lá em Uruaçu, onde tem aquela aglomeração de gente no mês de outubro sobre os mártires, e um professor que também é aluno para se formar padre, disse, eu estou levando minha turma ali no Uruaçu
eu não quis lhe chamar porque você é irmão, você é evangélico e tal, mas no meu carro não cabe não. Dá para dividir com o seu? Você iria mesmo como pastor? Eu digo, na hora. Você leva quantos e eu levo quantos? Vamos decidir aqui. E quando chegou lá, eu tive que esperar e ele ficou falando da história. E ele viu que eu estava meio sério. Mas o professor aí pode manifestar também uma palavra. Eu disse, olha, você quer mesmo, porque entre a sua exposição e a minha há controvérsias. Não é melhor só nós dois depois? Em outra hora eu falo para os alunos. Eu acho mais razoável assim. Ele disse, está certo. Quando chegou na escola, ele me procurou na sala e disse, me fale da sua opinião. Eu disse, tudo aquilo que você falou lá não é verdade. Mas eu não queria atrapalhar seus alunos. Depois eu posso até conversar com eles. Você acha que Deus ia pegar esses que vocês chamam de mártires e agora ia colocar num lugar chamado Uruaçu para estar intercedendo pelo povo, para o povo estar rezando a eles, para o povo estar falando com eles, se na verdade a Bíblia diz que só Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens? Você acha que Deus agora ia tirar da sua palavra a razão, ia tirar da sua palavra a verdade, ia dar a eles, para eles se colocarem no lugar de mediadores, no lugar de Jesus Cristo? Eu acredito que não. Você acredita que sim? E ele disse, agora você me pegou, porque você colocou Jesus no meio. Quando Jesus entra, não tem ninguém superior a ele. E por que você não disse aos seus alunos isso lá? Você vai ser padre. Você não pode estar mentindo para o povo. Você não pode estar criando história. A Bíblia diz que só Jesus... Está escrito lá em Timóteo 2,5. Se eu fosse dizer isso lá, sua aula era atrapalhada, por isso que eu não quis dizer lá. E ele ficou pensando, colocou Jesus, professor, eu já fico com o pé atrás, por quê? Porque, na verdade, os mártires não podem substituir Jesus. Ele mesmo reconheceu, irmãos. E o que é que eu quero dizer? Que a reforma, com solos Cristos, resgatou a autoridade de Jesus como acima do Papa, acima de qualquer clérigo, acima de qualquer sacerdote, acima de qualquer homem, acima de qualquer nome, está o nome bendito de Jesus. Não aceito que alguém venha lhe dizer que anjo é maior do que Jesus, que santo é maior do que Jesus, que nome de denominação é maior do que Jesus, que nome de sacerdote é maior do que Jesus, porque na verdade não são. São inferiores e muito inferiores. Ele se manifesta em sua supremacia na mediação entre Deus e os homens. Eusébio, um dos pais da igreja, quarto século, ele dizia, Cristo, e somente Cristo, está apto a ser o mediador entre Deus e os homens. Ele é o profeta, sacerdote e rei da igreja de Deus. Somente Cristo está apto, por quê? Porque somente ele é profeta, sacerdote e rei da igreja de Deus. Os ofícios em si, mas Jesus carrega esses ofícios dados pelo Pai. Em terceiro lugar, a supremacia de Cristo, ela é provada na imutabilidade de Cristo. Hebreus 13:8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Já mudaram centenas de sacerdotes em paróquias, em igrejas, e já mudaram centenas de papas. Mudaram. Tanto mudaram no cargo eclesial, como mudaram de vida. Entraram jovens, saíram idosos. Entraram sadios, adoeceram. Mudaram. Tempos de mudança para todo ser humano. Mas Jesus tem supremacia. Agora Stalin? Onde está agora Chaves? Onde estão eles? Onde estão os filósofos? Platão, Sócrates, Aristóteles. Mudaram de lugar, mudaram desse espaço chamado terra, foram para outro. Mas Jesus continua entronizado nos céus, Senhor dos senhores e Rei dos reis, e não muda, é imutável para todo sempre. Ele não muda em amor, continua lhe amando do jeito que você é. Você mudou, mas não mudou em lhe amar.
pode mudar em algum aspecto da vida, mas a bondade dele com sua vida continua a mesma. As adaptações e das inovações da sociedade moderna. Não, ele não muda. O mesmo ontem, o mesmo hoje. Ele é o mesmo. Inclusive, no Antigo Testamento, Malaquias faz uma menção de Deus como imutável, e o autor dos Hebreus faz uma menção dessa imutabilidade para Jesus. Malaquias diz, no 3º capítulo, versículo 6, eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ele não muda em misericórdia. A misericórdia dele não tem fim. A misericórdia dele são a causa de não sermos consumidos. Ele não muda e não mudará. Você pode mudar. Você pode ter atitudes hoje de uma forma, amanhã ter de outras. Você pode ser amável hoje, amanhã você, de repente, ter ódio. Ser humano. Mas ele continuará misericordioso para você não ser destruído. Ele continuará com as mãos estendidas de misericórdia para você não ser consumido. A imutabilidade de Cristo é uma das razões, uma das provas pela qual ele tem supremacia na teologia protestante. Lá, em outros, ele divide com os santos, ele divide com os anjos no esoterismo, mas na teologia protestante, na teologia da igreja cristã genuína, ele é supremo. E em quarto lugar, a supremacia de Cristo, ela é provada na superioridade de Cristo. Se você pegar direitinho o livro de Hebreus, do capítulo 1 até o 7, Jesus é superior a anjos, a Moisés, a sacerdotes e até Melquisedeque. Olha só que aqui diz o capítulo 1, versículo 1 e 2 de Hebreus, diz, havendo Deus antigamente falado aos pais, por meio dos profetas, nos últimos dias, tem nos falado por seu Filho Jesus Cristo. Quando chega no 3, versículo 3, ele diz assim, ele é a expressão exata do Pai. Sabe o que é a expressão exata? Não é cópia xerox, não. Expressão exata, a essência e a substância divina, Deus estava em Cristo se revelando. Ele estava ali em Jesus dizendo para Filipe, Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda me perguntas, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Quem vê a mim, vê o Pai. Quer conhecer mais a Deus? Quer se aprofundar mais no conhecimento de Deus? Além de ter as Escrituras, procure conhecer Jesus. Porque cada ato, cada palavra, cada milagre, cada situação vivida por Jesus nos Evangelhos, você está vendo Deus. Cada olhar misericordioso para uma mulher pecadora que está sendo apedrejada, presta a morrer apedrejada, você está vendo Deus. Cada chamado, vem e segue-me, você está vendo Deus chamando o pecador. Cada suspiro de dor pelo outro, pelo próximo, pelo humano sofrido, Jesus assumindo as dores, você está vendo o amor de Deus. Ele é Deus. João 10:30, eu e o Pai somos o mesmo, somos um. Não há como negar, não há como aceitar que Jesus não seja Deus, porque inclusive há momentos na vida de Jesus que é perfeitamente humano, não resta dúvida, mas há momentos que não tem como ser humano, é Deus mesmo. Nicodemos diz, ninguém faz o que tu fazes se Deus não for com ele, ou seja, em outras palavras, se não for Deus. Se não for Deus. E na superioridade de Jesus, ele é a expressão exata do Pai, o autor dos Hebreus diz. Mas ele é superior aos anjos. Os anjos, versículo 4 de Hebreus 1, diz que ele foi feito mais excelente do que os anjos. Por isso que os anjos o adoram. Adoram. Por isso só os Cristo, somente Cristo. Anjo não adora outro anjo, anjo não adora homem, mas anjo que permaneceu fiel a Deus, adora somente a Cristo. Somente a Cristo. Ele é superior a Moisés.
uma nova aliança, isso que nós vamos celebrar hoje, uma nova aliança superior à antiga aliança. A aliança que foi dada a Moisés no Antigo Testamento era sangue de animais. João 1:29 diz que João Batista estava batizando quando Jesus se aproxima. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. O Cordeiro agora é Jesus, a nova aliança é superior. Ele se entrega, ele se sacrifica por mim e por você. Ele se sacrifica pelos homens. Ele dá seu sangue, ele dá a sua vida. É muito mais, irmãos, o sofrimento do que a nossa finita mente pode alcançar. Outro dia estava passando uma cena na minha sala e eu disse, eu vou tirar. Os alunos começaram a chorar. Só uma cena. A cena dos pregos nas mãos e nos pés. E ele ali morrendo. E ele ali derramando seu sangue. Os alunos, eu fui lá e botei pausa. Professor, deixe, não está tendo aula mesmo. O senhor veio aqui para a sala ver, a gente também quer. Eu digo, não, porque vocês estão chorando, daqui a pouco vão dizer que eu estou fazendo proselitismo. Vocês estão chorando por quê? Porque a gente está tocado por esse sacrifício que Jesus passou. Veja só, irmãos, adolescentes tocados por aquilo que ele passou. E foi por mim e por você. Para mostrar a superioridade da aliança. A aliança de Jesus é superior. Lá no Antigo Testamento eram animais escolhidos. Entendeu? Com um olhar clínico, esse não tem defeito, esse não tem mancha, esse não tem marca. Separa e vamos sacrificar. Jesus é esse Cordeiro sem mancha, sem mácula, mas que levou na cruz as nossas feridas, as nossas dores, os nossos pecados, para provar que ele é superior a Moisés e a antiga aliança. Capítulo 5, Jesus é superior a todos os sacerdotes, todos. Martin Luther King, quando foi receber o Prêmio Nobel da Paz, e no discurso que ele fez naquela ocasião, no recebimento do prêmio, ele disse duas coisas que nunca vou esquecer depois que eu li. Ele disse uma, vou destinar esse dinheiro à causa dos pobres e dos negros. Como cristão que sou, não vou ficar com esse dinheiro, vou passar para esse povo. Segunda coisa, e me chamou mais atenção ainda, foi quando ele disse, não lembrem de mim pelo prêmio que estou recebendo nesta ocasião. Lembrem muito mais pelo que eu me esforcei para ser um cristão parecido com Jesus. Ele era sacerdote batista, mas ele estava dizendo, lembrem muito mais de mim por ter me esforçado a ser um cristão parecido com Jesus. Por isso que Jesus é superior a todos os sacerdotes. Porque todos os sacerdotes cristãos devotam a ele a honra, a glória e o louvor. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Todos os sacerdotes devem devotar a ele a sua supremacia, superioridade. E encerrando, irmãos, somente Cristo, reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória de Jesus Cristo, o Jesus histórico e o Jesus divino, sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para a nossa justificação e reconciliação. Por isso que mensalmente nós chegamos à mesa do Senhor para lembrar que pão, que cálice e pão representam tudo que ele viveu na cruz por nós. Passou momento de martírio, onde partimos o pão, lá sua carne estava sendo maltratada e torturada. Quando bebemos o vinho, lembramos que lá na cruz, o seu sangue foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E ele estava derramando. Dado o momento, não jorrou mais sangue. A última lança, ao ser transpassada em seu corpo, retirada,
água jorrou do seu corpo. Não tinha mais sangue. Estava morto por nossos pecados. Então, que nessa noite possamos dizer, na nossa fé, solos Cristo. Somente Jesus, minha reconciliação com Deus e a minha justificação pela fé com a sua palavra. Teremos agora um hino com toda a congregação.